Fala pessoal, beleza? Emerson Penerari aqui na área, novamente invadindo aí os vídeos do Universo Gamp, do meu grande amigo Gleison Maclas. Vocês devem ter me visto já na celebração do 100º episódio. Apareci falando um pouquinho a respeito do que nós produzimos juntos no Universo Gamp, na época dos quadrinhos e tudo mais. E agora, completando aí 150 vídeos. Gleison, parabéns mais uma vez aí, fazendo vídeo cada vez melhores, cada vez mais evoluídos, uma desenvoltura muito boa ali para falar com a galera. Estou muito orgulhoso, estou muito feliz. É sempre bom acompanhar o Gleison aí falando de cultura para a gente, não é verdade? E ele pediu para eu participar de novo dessa edição número 150, né? Já que a gente se conhece há muitos anos aí, mais de 25 anos, quase 30 já. E dessa vez ele falou: Emerson, a gente vai falar então nesse vídeo número 150 a respeito das nossas influências. O que nos inspirou então para produzir os personagens do universo Gamp? Para quem já viu o vídeo anterior, ou para quem já viu o Gleison falando aí, fazendo a divulgação dos livros que ele já lançou, agora o Vulgo Lobo Negro Total e o Pirata Caveira contra Tudo e Todos, vocês sabem que o universo Gamp então é um universo de super-heróis brasileiros, e o Gleison desenvolveu então a personalidade de todos eles, a ambientação, e eu desenvolvi o visual com base no que ele me descrevia. E justamente, né, nós nos encontramos por conta de essas influências em comum, né, esse gosto pelo quadrinho, pela boa arte, pela ilustração, pelo cinema. Vou falar um pouquinho disso. Então, primeiro eu vou falar da minha área como desenhista, como ilustrador. Eu acho que esse vídeo vai ficar demorado, né? Depois eu vou falar então um pouco das outras influências, como por exemplo alguns filmes que me inspiraram para produzir para o universo Gamp, música, séries, literatura e até mesmo alguns quadrinhos específicos assim na história, na narrativa. Eu não separei nada aqui, mas eu vou, as coisas estiverem mais fáceis, eu vou levantar e vou pegar. Então não reparem se eu sair um pouquinho, já vou pedindo licença de antemão, mas eu volto sempre com alguma informação boa para vocês. Ok? Então, vou tentar colocar aqui do lado, há uns anos atrás, provavelmente 2010, por aí, deixa eu ver se eu tenho aqui a data de quando eu fiz isso. Não tenho. Deixa eu ver, tá aqui. 2011, então deixa eu ver que mês que foi isso. Março de 2011, caramba, já vai fazer 12 anos. Então, eu fiz para o DeviantArt um mapa de influências. Se desse tudo certo aqui na minha edição de vídeo, vocês vão ver ele aqui do meu lado, tá? Um influence map, me guiar assim para dizer o que me influenciou como desenhista desde moleque assim. Então, bom, a primeira coisa que eu coloquei nesse meu mapa de influências foi justamente me influenciar as criações de Deus. Vocês estão vendo essa luz aqui do lado? Eu gosto muito de trabalhar perto de janelas porque assim eu posso observar o céu, observar as nuvens, observar o nascer do sol, observar a chuva, observar árvores. Eu amo a natureza, eu amo o planeta Terra da forma com que Deus deixou para nós, e isso me influencia muito. Quando eu tenho um bom dia, uma iluminação, sempre me inspira para trabalhar, para produzir arte. A segunda coisa que eu marquei no meu mapa de influências foi a família Penerari. Bom, na verdade não a família Penerari, mas a minha família em geral, né? Acho que mais a família Leandro dos Santos, que é a família da minha mãe até, né? Minha mãe é a caçula de uma família de artistas, então todo mundo na família da minha mãe trabalhava ou com arquitetura, ou com música, ou com restauração de pinturas antigas, e isso acabou me influenciando. Toda vez que ela me apresentava alguém, falava, essa pessoa também desenha, né? Que eu desenhava desde os 4 ou 5 anos, pensava, já me espelhava naquela pessoa para que no futuro eu também pudesse viver disso. Meus pais sempre me apoiaram, né? Eu vejo muitos desenhistas falando que os pais não apoiam, né? Que falam, mas você quer ser desenhista, mas você vai viver do quê? Vai dessa que essa não dá futuro. Bom, isso eu não posso reclamar. Meus pais, mesmo vindo de uma família muito humilde, eles sempre falaram para mim que o que eu quisesse fazer, eles iriam me apoiar se eu fizesse de coração, de boa vontade. Obviamente, eu tive que trabalhar em outras coisas, né? Não vi de arte minha vida inteira. Já desde jovem, fui trabalhar atendendo fui trabalhar com controle de qualidade de firma, fui trabalhar de assistente administrativo, de cartazista, até chegar hoje em dia que eu sou professor de artes e ilustrador.
Mas eu comecei minha vida profissional aos 13 anos e agradeço muito aos meus pais terem incentivado isso. Quando você começa a trabalhar cedo, você já aprende a se disciplinar também. Então não é só naquela área que você quer. Você aprende tudo. Você aprende finanças, você aprende burocracias, você aprende a se portar, como se comunicar, como se vestir. Então não importa. Não importa se você vai começar tirando o pó aí de uma loja de bijuteria, mas se empenhe. Comece cedo, um bom emprego, e aos poucos você vai galgando então até atingir o que você deseja. A terceira influência, Maurício de Souza. Eu acho que, sei lá, 80% dos desenhistas brasileiros tiveram sua influência com Maurício de Souza. Tanto o seu desenho da época original, da Turma da Mônica, quanto do seu estúdio, a forma como ele narrava as histórias, a forma divertida com que ele retratava a infância brasileira. Acredito que isso deve ter influenciado em muitas crianças a se tornarem bons desenhistas aí. Um abração para o Maurício. Aqui que eu até tenho na minha estante aqui uma estátua dele para sempre lembrar. Então também de que ele começou cedo, começou esforçado, lutou e hoje em dia é um dos artistas aqui, acho que é o mais reconhecido dos quadrinhos no Brasil e é um dos grandes do mundo. Aqui com seu personagem Horácio, a tiracolo, porque o Horácio é praticamente a sua autobiografia. O Maurício de Souza tá aí, já deixo de dica para vocês. Depois, vale lembrar que quando eu era mais novo, eu também me influenciei por Mort Walker, que o Recruta Zero, ilustrava também o Recruta Zero. Muitas das histórias que eu li eram feitas aqui no Brasil, inclusive, as histórias mais compridas, mas eu achava muito interessante aquela vida do exército e aquele jeito do Recruta sempre tentando desviar então das responsabilidades. Também dá para colocar o Walt Disney. Li e vi muita coisa dele quando eu era criança, e às vezes, apesar de eu não entender, mas eu acho que a movimentação dos personagens antropomórficos, a forma como ele contava a história era bem diferente do Maurício de Souza. Eu achava bem legal. Eu passei a estudar então, a metodologia do Disney, principalmente na parte das animações ali, do que ele fez com a Branca de Neve, o que ele passou na vida para conseguir fazer aquele filme que eu acho maravilhoso. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, mas eu tenho uma casa da Branca de Neve aqui, assim, uma maquete da Casa dos Sete Anões com a Branca de Neve, porque eu acho sensacional. Para mim que é um dos maiores filmes da história. E também, além do Walt Disney, ainda criança, o que também me inspirou bastante foi a animação do He-Man, Os Mestres do Universo. Bom, eu já era criança, já desenhava bastante, já desde os 4, 5 anos, sempre com papel na mão, lápis, fazendo de tudo, desenhando os super-heróis, criava minhas próprias histórias em quadrinhos, rabiscava as revistas da minha mãe e tudo. Mas aí um certo dia, meu pai sempre trazia do trabalho dele, assim, uns blocos de folha que eram como se fossem umas... eu não sei se era nota promissória, eu não sei se era nota fiscal que era preenchida à mão, mas o que sobrava ele trazia lá e eu podia desenhar no verso. E elas vinham assim coladas, como se fosse um bloquinho para você destacar, umas folhas assim, tamanho de um A4, para mim já era gigante. E ele chegou com essas folhas e estava lá, e um dia no programa, talvez do Balão Mágico, acho que não era Xuxa ainda, eu devia ser novo, apareceu, então saiu a primeira animação do He-Man na TV, e minha irmã estava na escola, eu ia estudar depois, minha mãe trazia ela, eu já estava lá almoçando, já saía para a escola. Quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, e minha irmã não está aqui para ver, que legal, isso aqui tem barbarismo, ficção científica, tem aventura, tem tudo isso. Eu peguei e comecei a desenhar, ao mesmo tempo que estava assistindo, comecei a desenhar o He-Man, o Gato Guerreiro e o Esqueleto, tentar lembrar daquilo, para não esquecer, para na hora que minha irmã chegasse, eu tentar explicar para ela o que foi aquela experiência. Acho que me influenciou muito mesmo, Hoje em dia o pessoal até faz meme, conta piadas, mas eu acho o He-Man assim, uma das coisas mais espetaculares que desenvolveram para os anos 80. Continuando ainda na fase da infância para a pré-adolescência, teve três grandes influências assim que são fora dos quadrinhos. Foram as ilustrações da Associação Torre de Vigia. Para quem não sabe, eu sou testemunha de Jeová e as nossas publicações são sempre bem ilustradas, As pessoas até comparam com as ilustrações do Alex Ross, principalmente aquelas pessoas que não entendem que os dois tiveram a mesma influência, a influência da arte publicitária americana ali, do Norman Rockwell, do Charles Dana Gibson, desses caras. As pessoas não entendem, acabam comparando, mas realmente eles têm, porque,
começo da ilustração publicitária americana, de que saía no Saturday Evening Post e em outras revistas ali da década de 20, da década de 30. Quando eu vi isso aqui, eu tinha uma média de uns 11, 12 anos, ilustrações desse tipo. Isso aqui me inspirou muito para desenhar. Olha lá que legal, né? Então, são ilustrações baseadas na Bíblia mesmo, né? No que é citado na Bíblia e tal. E as publicações, tanto a revista Sentinela, Despertar e os livros das Testemunhas de Jeová sempre tiveram ótimas ilustrações, ótimas imagens. Hoje em dia, a gente trabalha até com vídeos e tudo, né? Com animações em vídeo e com vídeos live action, por assim dizer. Então vale a pena dar uma olhada no site das Testemunhas de Jeová, jw.org. Outra coisa que me influenciou foram as ilustrações dos antigos RPGs ali do Dungeons and Dragons, que estava surgindo, né? Eu tinha acabado de aprender o que era, então, o RPG, né? O Role Playing Game, e observar então aquelas ilustrações bem me fascinava. Eu vou mostrar alguma coisa aqui para vocês. Deixa eu ver. Por exemplo, isso aqui é um pouco que saiu na Dragon Magazine. Quando saíram aqui, obviamente eu já era adulto, mas eles também saíram em revistas, em capas de livros e tal. Eu olhava isso aqui, esse modelo de arte fantástica me fascinava demais. Tanto que daqui a pouco eu vou falar ainda de mais dois tipos de arte fantástica desse aqui que me fascinavam. Olha que demais isso aqui, né? Essa coisa de ou fantasia medieval, ou fantasia futurista, cyberpunk, essas coisas assim, consegui encontrar e adquirir, eu ia atrás. E consegui guardar muita coisa. Eu vou pegar mais um. Você não repara, seu vídeo vai ficar com 1 hora de duração. Se colocar esse meu aqui. Olha que fantástico isso aqui. Esses caras aqui eram Larry Elmore, Isley, esses ilustradores. Na época, eu tinha 11, 12 anos, obviamente eu não sabia o nome deles. Mas depois, pesquisando, né, quando eu já tinha uns 20 anos por aí, saiu até uma coleção de livros com coletânea dessas ilustrações pela editora Abril, chamada, acho que era Mundo da Magia, ou Reinos da Magia, alguma coisa assim. Tinha saído junto com o Advanced Dungeons and Dragons, né, quando saiu o livro do jogador, do Mestre dos Monstros, do AD&D, e também o First Quest, que era para introdução aos jogos de RPG, e saiu esses Mundos da Magia, Mundos da Magia, e daí tinha várias ilustrações dessas para se pirar. E outra coisa que não está relacionada com quadrinhos também, que me influenciou muito, são as capas de disco de heavy metal. Nessa época eu já estava curtindo bastante rock pesado e tal, e assim, achava LPs e via as capas e acabava pirando com aquilo, né? Parece que a capa contava uma história. Né? Capas de artistas como o Derek Riggs, que fez para Iron Maiden, o Frank Frazetta, né? Que não desenhava diretamente para os discos, mas o pessoal acabava pegando as imagens colocando, como fizeram com o Expect No Mercy do Nazaré, com o Frazetta, as capas maravilhosas do Molly Hatchet, que apesar de não ser uma banda de metal, é Southern Rock, né? Um rock sulista, mas eles colocavam aqueles vikings ali e ficava muito legal, né? Parece aquela coisa de motoclube, muito bom. Além deles, a gente tinha o Michael Whelan, né? O Michael Whelan, ele ilustrou, como chama? As capas do Sepultura, do Obituary, aqui, principalmente as primeiras, quando o Sepultura já estava lá nos Estados Unidos, né? Quando eles gravaram o Beneath the Remains, o Arise, o KZD, o Roots, essas capas são todas pelo Michael Whelan, ele era um ilustrador sensacional. Eu até vou mostrar duas aqui que mudaram a minha vida. Peraí, vamos lá. É legal vocês virem aí nos comentários também e falarem um pouco das influências de vocês. O que vocês gostam? Quando vocês querem desenhar alguma coisa assim? O que vocês prestam atenção numa imagem? São vocês em outras facetas da vida. Bom, eu trouxe justamente Derek Riggs. Imagina uma criança, que em Rio 1, há 9 anos, chega numa loja de disco para comprar um disco, e aí você dá de cara com uma capa dessa aqui, ó. O Made in Power Slave. Velho, isso aqui é uma coisa linda, é uma obra-prima do Derek Riggs. Mesmo que você tenha CD, se você está acostumado a ouvir no Spotify, você tem que ir atrás de um sebo e comprar isso aqui em vinil, pelo menos para você observar a capa. Ela é recheada de detalhes. Olha que legal. As coisinhas que estão escritas aqui, tem desenhinhos, tem referência ao Indiana Jones, referência ao Mickey Mouse, a contracapa. Olha que sensacional.
E aí, sem contar a música, né? A música, principalmente, também já empolga, né? Não é um disco voltado só para a cultura egípcia, ele tem a música Power Slave, que fala sobre isso, né? A faixa título, mas ela abre com Aces High, que é uma música a respeito de aviadores da Segunda Guerra Mundial. Maravilhoso. Na sequência, né, eles vieram para o Brasil, tocaram no Rock in Rio, então, e lançaram Live After Death, um disco também com uma capa sensacional, mas aí veio o segundo, que para mim é uma das minhas capas preferidas de todos os tempos, 1986. Iron Maiden lança esse aqui, Somewhere in Time. Tem um disco repleto de referências na capa. Eu que gosto muito de cyberpunk, né, veja essa capa aqui, olha lá, esse estilão Exterminador do Futuro, né, um Robocop, também lotada de referências aqui, a mãozinha que era da Margaret Thatcher no segundo LP deles, e aqui atrás até um desenho da banda aqui embaixo, olha lá que interessante, com várias referências aqui a outras músicas deles, a time de futebol do qual eles torcem, né, que é o West Ham. É maravilhoso, dá para ficar ouvindo a música e passar horas ali procurando detalhes dessa capa. Então aí que tá, quem é fã de boa música aí também acaba se inspirando em boas capas, mesmo que sejam fotografias, mas muitas capas são bem pensadas aí, bem planejadas. Voltando aqui, deixa eu ver, para o meu mapa de referências. Aí eu comecei a crescer. Então eu já estava ali de criança para adolescente. Eu gostava de história em quadrinhos, como já falei, do Maurício de Souza, da Disney, mas aí eu comecei a ler as coisas um pouquinho mais para adulto. Né? O Capitão América, do John Byrne, me influenciou bastante. Como é que chama? O Thor, do Walt Simonson, que saía na revista Heróis da TV. Mas aí eu conheci esse cara aqui. John Buscema. John Buscema eu conheci lendo os quadrinhos do Conan, primeiro. E que eu comecei a prestar atenção, né? Vinha escrito lá, roteiro, Roy Thomas, desenho de John Buscema, arte final, Alfredo Alcala, arte final, Hide Zuniga, arte final, Ernie Chan, né? E a forma com que o John Buscema desenha os personagens, deixa eu abrir até aqui alguma coisa para vocês verem, é muito movimentada, né? O Stan Lee chega a chamá-lo de Michelangelo dos quadrinhos, porque ele segue uma expressividade nível Sistina mesmo para os seus personagens. Então, John Buscema foi uma influência absurda no seu traço. Depois, ainda lendo nos formatinhos, eu descobri que ele havia feito a fase solo do Surfista Prateado. E no Surfista Prateado também, ele genialmente, né, fazia aquelas poses ali, as histórias do Stan Lee ali eram bem lúgubres, bem tristes, e aquilo me empolgou demais. Além dele, obviamente, teve o outro desenhista do Conan, que eu acompanhava muito, que era o Barry Windsor Smith. Barry Windsor Smith, ele fez o quadrinho do Conan, que era colorido, o John Buscema fazia mais o preto e branco, eram quadrinhos mais adultos, mas aqui no Brasil saía tudo meio misturado. E é sensacional. O Barry Smith ele já tem uma linha completamente diferente, né? O John Buscema é aquela coisa mais pesadona, né? mais vigorosa. O Barry Windsor Smith é aquela coisa mais leve, mais parecendo arte nouveau. Inclusive eu fui numa exposição do Alfonso Mucha, né? Da arte nouveau. Tem até desenho do Barry Smith ali, justamente para mostrar pessoas que se influenciaram por ele. O desenho do Conan era bem calcado no Jack Kirby, até quando ele fez a história A Pregos Vermelhos, que aqui ficou com o nome de A Cidadela dos Condenados. Ali ele rebuscou seu traço. Eu quero mostrar uma coisa que não é Conan, para vocês verem ele. Deixa eu ver se eu acho bem rápido. Isso aqui, Arma X. Arma X saiu aqui em formatinho, acho que em 1992 ou 1993, na Grandes Heróis Marvel. Ele tinha feito já um tempo antes. Não sei porque eles demorou um pouco tempo até para lançar, mas a capa da Grandes Heróis Marvel era essa daqui, né? Essa daqui saiu numa série em 12 edições, aqui eu tenho ela encadernada. Quero ver se eu adquiro ela em preto e branco depois para poder babar mais ainda na arte dele. Ela já foi relançada várias vezes e é uma obra-prima. A origem do Wolverine, a forma como ele ganhou as garras de adamantium, mas os desenhos do Barry Smith aqui estão espetaculares, né? Vocês conseguem ver aí os detalhezinhos e tudo.
Então, isso aqui também mudou minha forma de entender como se contar uma história. Em 92 eu tinha 16 anos, 93 eu tinha 17, e essa história aqui marcou demais. E as histórias do Conan que eu já lia dele, então, desde os meus 10, 11 anos de idade. Deixa eu ver o que mais que eu marquei aqui no meu mapa de influências ainda na adolescência. Obviamente, Frank Frazetta. Havia comprado um livro da Dora Taskin emprestado, né? Eu estava querendo conhecer ilustradores aí. E eu comprei esse daqui, o Masterpiece of Fantasy Art. Né? Já falei das capas de disco do Frank Frazetta. Aí aqui eu fui conhecer mais o seu trabalho. O livro está bem gastinho já, né? Também 30 anos aí comigo. E ele fala de vários artistas, né? Inclusive do Michael Whelan, que fez as capas do Sepultura lá que eu falei. Mas ele já começa com o Frazetta. As folhas estão até soltas, então eu vou levantar aqui para vocês verem, né? Quem não conhece o trabalho do Frazetta precisa conhecer. Eu tenho outros livros do Frazetta hoje em dia, né? Recente, o último que eu adquiri, inclusive é uma versão nacional, editora Figura, das coletâneas de livros dele, de ilustrações dele. Ele é o cara que criou mesmo essa coisa do visual, a capa de heavy metal e para livro de RPG, né? O guerreiro chegando, luta com o mago, mata um monstro, entra no castelo, salva a princesa, essas coisas. Então, se você gosta desse tipo de arte fantástica, tem que conhecer o Frazetta. Depois o Boris Vallejo também. Aproveitar para falar isso, deixa eu fazer um merchandise aqui, gente. Eu vou fazer um vídeo. Vou fazer um vídeo, não, vou fazer uma aula. Uma aula aberta lá na Anima no dia. Não sei que dia que vai ser ainda, mas eu acho que vai ser entre março e abril. E eu vou dar um curso justamente sobre isso, como fazer fantasy art, como desenhar arte fantástica, nesse estilo mesmo, né, de criar personagens antropomórficos, de criar monstros, essas coisas. A Anima Academia de Arte, para quem não sabe, é a escola de arte da qual eu sou sócio. Já tenho ela há 16 anos, e ali eu vou... quiser conhecer, ela fica na rua Camargo Paz, número 679, no Guanabara, em Campinas. Se vocês quiserem receber informações a respeito do workshop, vou deixar o telefone aqui. Desculpa aí, Gleison, mas olha lá o merchandising. 19 9355 4029. Vocês entram aí nas redes sociais, @Anima Academia de Arte. Beleza, voltando. Nessa época eu já era um pesquisador, né? Já era bem pesquisador, assim, já buscava bastante coisa a respeito de artistas, aí eu devia estar nos meus 15 anos, por aí. E aí fui conhecendo a obra dos grandes mestres. Né? Grandes mestres como Leonardo da Vinci, Michelangelo, né? Ainda tenho livros deles aqui até hoje, para mim eles são ainda os maiores. Olha lá. Já era o rato do sebo, o rato de biblioteca para procurar informações desses grandes mestres aqui. Então, no meu mapa de influências eu coloquei o Michelangelo, o Leonardo da Vinci. Não coloquei o Hieronymus Bosch, será? Que também para mim influenciou muito. Ele é o avô do surrealismo. Apesar dele passar aí na época do... Não, coloquei sim, coloquei no meu mapa de influência. Ele está aqui junto com o Ian Van Eyck, o casal Arnolfini, que também me influenciou demais. E o Hieronymus Bosch é o avô da arte surrealista. Eu acho que o cara pegava demais, é muito bom. Eu coloquei também o Giger, né? O Giger, por que ele me influenciou? Porque aos 10 anos eu assisti Aliens, o Resgate no cinema. Caramba, era o segundo filme do Alien, e o Alien me marcou muito. Depois eu assisti o Alien, o Oitavo Passageiro, na época, eu assisti na TV, né? O Alien, o Resgate eu vi no cinema, não tinha nem idade para isso, e daí eu não parei mais. E aí quando eu fui ver, eu falei, poxa, mas desenho legal, e daí aparecia mesmo, Design by J.R. Giger, né? No filme, no vídeo. Fui atrás para conhecer também o mestre Giger, suíço, animal, tinha feito a capa aqui do Megatherium, do Celtic Frost, olha lá. E, caramba, né, um baita artista também, mais pro lado do surrealismo aí, influenciou bastante. Bom, quem mais que eu marquei aqui? Pois tá, isso aqui foi na minha adolescência, né, eu marquei como adolescente, pedi para colocar aqui também o Will Eisner, né, na época eu mais ouvia falar dele do que via realmente desenhos, mas o que eu achava do Spirit eu ia atrás. Bill Sienkiewicz, grafite art, né, arte de grafite, arte de rua. Eu tinha assistido Warriors e via aqueles grafites e tal, e achava sensacional. Transformers aí nessa época, né, já além do He-Man, já estava começando
viciado em robôs ali, umas histórias engraçadas a respeito disso. E a animação dos Simpsons também me inspirou bastante. Sempre gostei desse lado mais comédia, mais nonsense da arte. Simpsons é sensacional, gente. Bom, marquei aqui também Salvador Dalí, obviamente, me influenciou bastante, né? Já que eu tinha falado do Hieronymus Bosch como surrealista, o Salvador Dalí me influenciou muito. Bernie Wrightson me influenciou quando eu tinha 13 anos, que eu comprei a minissérie Batman o Messias. Achei o desenho dele bem legal. Mais ou menos na mesma época ele lançou aquela graphic novel Hulk Coisa, A Grande Mudança. Ambos foram escritas pelo Jim Starlin. E é sensacional. Aqui é uma história também nonsense, engraçada, divertida, com dois monstros gigantescos, né? O Hulk, o próprio Hulk. Então, é uma história que vale muito a pena. Vou mostrar alguma coisa do Bernie Wrightson aqui para vocês se inspirarem também. Eu vou pegar uma coisa que eu adquiri depois, mas que ele fez antes esses da Marvel e da DC que eu falei agora. Que é Frankenstein, que ele ilustrou. Frankenstein, escrito pela Mary Shelley. Ele fez esse livro aqui na época que ele tinha acabado de sair do The Studio. The Studio era o estúdio que ele tinha junto com o Barry Smith, junto com o Michael Kaluta, junto com o Jeffrey Jones. Eles tinham um estúdio ali de ilustração, ó, os caras mestres demais da arte, né? Já falei até do Barry Smith aqui. E o Bernie Wrightson, um mestre dos detalhes. Dá uma olhada nessa grama que ele fez de bico de pena, gente. Isso aqui no comecinho dos anos 80. Caramba, mano. A primeira vez que eu vi esse trabalho aqui foi quando eu estudava no CLA. Aí tinha um livro assim que era uma coletânea do The Studio e meu professor tinha algumas imagens, então algumas páginas mas não tinha o Frankenstein completo. Eu passei minha vida atrás disso aqui, então há uns 6 anos mais ou menos eu adquiri essa versão que saiu em português aqui pela Mitos Editora. Mitos paga nós. Não estou pagando aqui de graça. Obviamente, quando eu tinha uns 13 anos, eu conheci o trabalho do Neil Gaiman. Eu marquei ele aqui como influência, mesmo ele sendo escritor, porque ele sempre trabalhou com ótimos desenhistas, né, com ótimos artistas. Então, se alguém olhar aqui para a minha estante desse lado, vai ver que eu tenho um bom pedaço aqui da estante, ó, começando da biografia do Neil Gaiman e indo até aqui com o The Quotable Sandman, que são só citações do Sandman. Muita coisa que o Neil Gaiman fez, e sem contar os formatinhos ali, né, as revistas mais fininhas do Sandman, algumas coisas que ele produziu para DC também, que eu tenho guardado aí até hoje. E em 1994 teve um cara que mudou a minha forma de enxergar quadrinhos, apesar de eu já ser fã do Bill Sienkiewicz, como eu comentei, Electra Assassina para mim é um marco. A minha edição original até hoje, deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu tenho uma versão mais bonita, mas eu tenho a versão original, encadernada no finalzinho dos anos 80, da Electra Assassina. É que coisa linda isso aqui. O cara fazia então, aquele misturando aqui pintura com pastel, né? Já demais esse formato. Havia saído o Moonshadow do John J. Mann, havia saído Wolverine Destrutor também do John J. Mann com o Kent Williams, e o Kent Williams tinha feito de uma história de sangue. Esse tipo de arte pintura eu achava bem legal, né? Aquele visual assim, bem expressionista, bem diretão, umas manchas, experimental. Mas aí veio o cara, né, que eu já citei aqui quando eu falei da minha influência das ilustrações das Testemunhas de Jeová. Alex Ross, quando ele lançou Marvels. Quando saiu Marvels também foi revolucionário, gente. Cheguei na banca, vi aquela capa que não tinha nada, só tinha um acetato assim, escrito Marvels com tocha humana ali. Falei, meu Deus, que capa bonita, né? Toda pintada, deixa eu ver como é que é dentro, né? Aí pirei, aí tive que acompanhar as 4 edições. Depois disso, tudo que saía do Alex Ross eu comprava. Até hoje, eu tenho muita coisa dele, vou mostrar aqui alguma coisinha rapidão para vocês. Todo mundo conhece, né, o trabalho dele. E quando a gente vê uma pintura dessa aqui, não tem como não se impressionar, né, gente? O cara realmente manda muito bem. Tem gente que fala que a arte dele é meio estática, que não sei o quê. Eu acho que é um estilo que mistura Jorge Pérez com Norman Rockwell. Então, não tenho o que falar. Alex Ross divisor de águas. Mudou minha vida quando eu tinha, em 94, tinha 18 anos. E depois eu fui pegando tudo que foi lançando.
Vamos lá, que mais? Bom, coloquei Bill Watterson, né? Bill Watterson, principalmente também pela forma narrativa dele. Bill Watterson é um cara que fez Calvin Haroldo, né? Completo aqui o Calvin Haroldo em inglês. Algumas edições também das coletâneas em português saía pela Cedibra, todo mundo conhece aí pelas provinhas de português. Tem que conhecer, é uma história linda, é um momento de infância, né? Tem que amar Calvin Haroldo mesmo. Chegou um momento que o Bill Watterson simplesmente aposentou, não fez mais, mas assim, as suas histórias são atemporais. Marquei aqui também, né, isso ainda como adulto. Francesco Goya, fui numa exposição dele quando eu era muito novo e tinha muita gravura lá. A gravura me lembra muito Bico de Pena, mas não era, era água forte, aquela coisa, como se fosse um carimbo ao contrário. Francesco Goya e suas gravuras, Francesco Goya e suas pinturas também, já que ele também puxava um pouco ali para o surrealismo, eu acho legal demais isso. A coleção de revistas da Heavy Metal, quando eu tinha 19 anos, me influenciaram já bastante também. Nessa época, acho que foi a época que eu conheci o Gleison. A revista Heavy Metal trazia muitos artistas ali, europeus, principalmente franceses, espanhóis, italianos. Esses caras, uma forma de contar a história muito diferente. Marquei aqui o John J. Muth, já que eu já comentei ele, né, principalmente nessa fase que ele ilustrou o Drácula, uma sinfonia de pesadelos ao luar, e ilustrou Wolverine Destrutor, ele fazia a arte do Destrutor e o Kent Williams fazia do Wolverine. E marquei aqui de Elvegren, que é o pai das pin-ups, né? Aquelas pin-ups que principalmente você via assim, pintado aí também na carenagem de aviões antigos e tudo. Acho esse cara genial, sensacional, sua arte deve ser buscada, deve ser conhecida. E além deles, deixa eu ver se eu marquei mais alguma coisa aqui. Inclui o Frank Miller, obviamente. Quem estava lá na época que foi lançado Cavaleiro das Trevas, já sabe. Muito bem, então vamos lá. Pois é, pessoal, esse é o 150º vídeo para o meu canal no YouTube. Muito feliz, um obrigado a todos vocês que de alguma forma me deram uma força, me incentivaram e graças a vocês estamos aqui fazendo algo que a gente gosta e que tem dado resultados positivos também. Muito obrigado a todos. Hoje também temos convidado especial também, meu amigo, meu irmão de longa data, Emerson Penerari, também está aqui prestigiando essa comemoração. E é isso, pessoal, é só agradecer mesmo a todos, né, nesse vídeo. A gente vai falar sobre nossas referências, sobre as coisas que nos inspiraram no decorrer desses anos todos aí. No meu caso, da escrita, e no caso do Emerson Penerari, a arte, né? Não é à toa que ele é um professor na escola Anima de sua propriedade e dá aula para muitos jovens, pessoas de 8 a 80 que estão começando agora. É isso, pessoal. Logo depois da vinheta nós estamos começando aí, ok? E antes de mais nada, um obrigado especial a todos vocês que de alguma forma têm nos ajudado no curtir, no visualizar o vídeo e etc. Logo depois da vinheta nós começamos, ok? Fala pessoal, tudo bem? Olha, eu sou o Gleison Macalas Paulino, escritor nas horas vagas, e isso não é um hobby, hein? Vamos deixar as coisas tudo combinado entre a gente aí para não ficar nenhum tipo de mal entendido. Tudo bem? Combinado? Então vamos lá. A primeira coisa que me impactou na minha infância, quando eu era muito jovem, acho que por volta de uns 4 anos, 5 anos de idade, foi o desenho animado do Plastic Man, ou seja, Homem Elástico aqui no Brasil. Olha, era divertido, era engraçado, além dele se esticar, ele se transformava nas coisas. O seu jato tinha as cores do seu uniforme, tinha um havaiano que fazia parceria com ele e uma loira que no caso ela era a sua Jane Foster, né? A sua Lois Lane, né? Tava sempre em perigo e ele sempre salvando ela.
Desenho top, atemporal, de 1978. Depois veio o desenho do Ben Green, do Coisa, que até então eu não sabia o que era um Quarteto Fantástico, mas o seu desenho solo, que era um jovem que batia os anéis assim, anéis mágicos. E aquilo, ele vinha um monte de pedra de tudo quanto é lado assim e formava o Coisa, como nós o conhecemos no quadrinho. Era isso. Na minha infância que eu me lembro, as primeiras coisas que eu tive acesso foi essa. Nos quadrinhos, eu comecei a ler. Depois que eu aprendi a ler, a primeira coisa que eu comecei a devorar era quadrinhos. Eu comecei com Turma da Mônica. Nossa, eu lia muitas histórias da Turma da Mônica, Cascão, Cebolinha, Chico Bento. E na minha época tinha a Turma do Pelezinho, que era uma homenagem que Maurício de Souza tinha feito ao nosso rei do futebol, ao Pelé. E ele era criança e tinha os seus personagens assim, Bongo. Era um universo bem bacana e tinha também a identificação por ser personagens negros, né? Que até nisso o Maurício de Souza sempre foi genial, sempre foi um cara à frente do seu tempo, porque ele publicava personagens negros numa época onde mais ninguém fazia isso. E comecei assim, né? Aprendi a ler na primeira série, comecei a ler Maurício de Souza, devorava suas histórias, gostava bastante de Horácio também, Piteco, do Louco, nas histórias do Cebolinha. Eu devorava essas revistas. Mas uma revista me impactou que foi Super Aventuras Marvel com o Colossus, membro dos X-Men. Quando eu vi aquele personagem, eu achei intrigante. O seu uniforme original, clássico. Eu fiquei bem impactado por aquela imagem. Não demorou muito e eu comecei a ler histórias em quadrinhos Marvel e DC, que foi uma das coisas que acompanhou. E um escritor que eu gosto muito, do qual eu acompanhei por muitos anos, foi Chris Claremont, o responsável por esse boom nos X-Men. Ele escreveu muito tempo, há muito tempo ele ficou à frente da revista e deu um up na revista. Não é à toa que se tornou o sucesso da franquia que ficou. Ele ficou muitos anos na revista escrevendo. E para quem não sabe, ainda não tem essa noção, X-Men fala sobre minorias, sobre raças, né, que são perseguidas, são etc, etc, etc. Então a identificação com os X-Men foi imediato. Pelo lado da DC, algo que eu li bastante foi Novos Titãs, nas mãos de Marvel Wolfman, que ficou um tempo na revista também, fez muito sucesso. Eu li muita coisa sobre eles também no período que ele estava na revista, na arte de Jorge Pérez, que era bem bacana. Foi impactante. Esse foi o meu começo de leitura. Não demorou muito quando eu estava chegando na minha fase juvenil para fazer a migrar. Eu comecei a ler Coleção Vagalume. A Coleção Vagalume era uma obrigação que os professores passavam para a gente que era aluno ler, né? Só que aquilo ali para mim era um divertimento. Não foi à toa que em um ano letivo eu li toda a Coleção Vagalume. Foi meu primeiro contato com literatura nacional e eu li tudo, li tudo. Toda a Coleção Vagalume no período de um ano, o que era obrigação para eles, para mim era diversão. Aí foi onde eu fiz a transição dos quadrinhos para a literatura. Chegando mais a Machado de Assis, Luiz Azevedo. O que era obrigação para os outros, que as pessoas não gostavam, eu tinha um apreço. Nossa, Machado de Assis foi muito impactante para mim. E principalmente depois que eu fiquei sabendo que ele era um mestiço, né? Que ele era um mulato, né? Como costumam dizer. Então sua obra para mim ficou canônica, mas eu só descobri isso aí depois quando já era adulto. Eu já lia no passado, me identificava, mas quando eu soube disso, aquilo teve um valor bem importante para mim. Através do Emerson Penerari, eu tive acesso a Hellblazer, uma fase do John Constantine,
na revista, muito bacana, muito animal. Senhor dos Anéis, que virou a chavinha na minha cabeça. Quando eu li a trilogia pela primeira vez, foi emprestada do Emerson Penerari, e aquilo foi um divisor de águas. Eu fiquei tão impactado pela obra que, devido a ela, eu comecei a escrever as minhas próprias histórias. É lógico que quando a gente começa, a gente busca essas referências, se influencia aqui, se influencia ali, acaba desenvolvendo um trabalho não muito original, mas é os primeiros passos até a gente alcançar os nossos passos. Li Sandman também, ele me emprestou algumas revistas do Sandman, as primeiras histórias, e aquilo me impactou até hoje. Até hoje. E depois disso aí, depois de tudo isso que eu já li, eu voltei lá atrás e li Crise nas Infinitas Terras, que pra mim foi a maior mega série de todos os tempos da DC. Pra mim foi a mais importante. Foi aquela confusão de multiverso que tinha lá, de Terra 1, Terra 2, Terra X, Terra S, que eles unificaram num só planeta. A DC tem um panteão de muitos personagens e estava meio bagunçado na época, porque o pessoal tinha feito isso, né? Essa bagunça, né? Mas foi muito legal, foi uma das séries impactantes. Depois na fase adulta sim, na adolescência, né, quando já tinha mais consciência, eu li Monstro do Pântano, na fase do Alan Moore, Watchmen, e tudo isso que eu estou citando para vocês foram coisas que me impactaram na escrita, por ser quadrinhos, aquela arte visceral, aquelas histórias, muito bom. Watchmen, então, nossa senhora, o filme ficou muito fiel à obra. E devido a isso, essas foram as coisas que me impactaram. Mas sempre fui cinéfilo. O primeiro filme do Superman com Christopher Reeve, de 1978, o 1 e o 2, foram impactantes na minha vida. Foram marcantes. Eu vi eles bem criança mesmo. E aquilo gerou gosto por quadrinhos, por filmes. É... Vi Rambo 2 na escada aqui do condomínio onde eu moro, com o antigo vizinho, o senhor Antônio Carlos, que Deus o tenha em um bom lugar. Que ele sempre, quando ele pegava um filme bom assim, ele fazia uma espécie de cinema pra gente. Reunia a gente na sua sala, na casa dele, um monte de criançada, tudo junto ali, assistindo o filme. Foi um dos filmes que eu assisti que foi atemporal, que deu aquela mudança na chavinha na cabeça da gente e ajudou a escrever bastante. É, Predador, Aliens, Os Aventureiros do Bairro Proibido, Goonies, Conta Comigo, De Volta para o Futuro, tudo filmes da década de 80 que marcaram de alguma forma esse humilde escritor que vos fala. E o gosto por filme sempre foi grande, né? E também tem os desenhos animados também que a gente assistiu durante o passar dos anos, como Silverhawks, Thundercats. Thundercats, então, até hoje, se passar, eu acho que eu dou uma olhada. Porque eu gostei muito da minha infância e me marcou muito. He-Man, Comandos em Ação. Comandos em Ação, eu tinha muitos bonecos. Eu tinha acho que mais de 100 bonecos do Comandos em Ação que eu ganhava da minha falecida avó, da minha mãe, de um tio meu também que sempre comprava pra mim também. E eram os desenhos animados que tocavam na época e eram bem bacanas. Transformers, tinha também os Transformers na época, os brinquedos, né? Então assistia o desenho, brincava com os brinquedos e aquilo completava. Gostava também daqueles pinos mágicos, né? Eram uns negocinhos assim de plástico que você montava carro, montava nave, montava boneco, fazia o que você bem entendia. Pois é, pessoal, são essas as minhas referências. São o meu alicerce para a escrita. Tudo isso e mais um pouco. A gente dá uma enxugada aqui, mas essas foram as principais coisas que aconteceram e que nos impactaram até hoje. Porque sempre que eu posso dou uma revisitada e acabo me surpreendendo.
Uma coisa que eu gostaria bastante são as graphic novels de Maurício de Souza. Tive acesso a algumas delas e olha, fenomenal. E falando em graphic novel, eu não posso deixar de falar no Will Eisner, né? Esse grande mago, não é à toa que tem um prêmio no nome dele lá fora nos Estados Unidos. E ele praticamente criou as graphic... Criou não, né? É um termo muito forte, mas ele inovou as graphic novel com a sua forma de contar história. E quando eu tive acesso a esse material, foi outra coisa que me impactou muito. O Contrato com Deus e todas as suas outras graphic novels. Muito bom, top, impactante. E é isso, pessoal. É isso que eu tenho para hoje aí na comemoração do 150º vídeo para o meu canal no YouTube. Se você está até aqui, não se esqueça de dar o seu curtir, o seu like, se inscreva no meu canal, Gleison Mácalas, escritor. Ative o sininho, comenta aí embaixo o que você gostaria que a gente publicasse, que tipo de vídeo que você gostaria de ver. E a gente vai se falando, ok? Tudo de bom para vocês.